para vocês? Sim. Tá. Então, bom, então qual que é a ideia hoje, então, né? Falar um pouquinho sobre dados, né? Como é que os dados entram na vida da gente, de maneira informal, muitas vezes, e como é que a gente pode, ao entender isso, começar a utilizar dados de maneira formal nas nossas atividades, né? Então, é uma conversa informal sobre os dados que a gente vai fazer aqui agora. O que acontece todos os dias, a todo momento? A gente tem eventos que estão na vida pessoal da gente e no trabalho. E muitas vezes a gente coleta dados sobre esses eventos, nem sempre de uma maneira formal. Por exemplo, quando a gente é apresentado a uma pessoa, ela diz o nome Angélica, e durante a conversa ela fornece mais dados, é advogada, tem 37 anos, é casada, tem 2 filhos, um de 10 anos e uma menina de 7 anos. E a gente registra esses dados na memória, nesse momento, até para continuar a conversa com a pessoa, e a gente guarda por um tempo. Se a pessoa se torna amiga, e a gente se encontra com muita frequência, esses dados são registrados por um tempo grande, muitas vezes por toda a vida. Se nunca mais a gente encontra essa pessoa, pode ser que em uma semana a gente nem lembra mais o nome dela, a profissão, a idade, situação, estado civil e os filhos, assim por diante. Isso é coisa normal na vida da gente, todo mundo passa por isso. E outra situação que é comum a muitas pessoas está relacionada com o monitoramento da saúde. Por exemplo, se você sente um mal-estar e marca uma consulta com um cardiologista, chegando na consulta, ele mede sua pressão, solicita exames de sangue, né? Normalmente é o que acontece. Você vai, realiza os exames e os resultados importantes são os níveis de colesterol e triglicérides. E você volta com o exame. Eu não sei esse tamanho que dá para vocês olharem, mas está aqui o colesterol total, 139, o HDL 41, o não HDL 98, triglicérides 135 e colesterol VLDL 27. E hoje a gente tem, junto com o exame, uma referência, um ponto de corte, né? Colesterol menor que 190, está ótimo. Então, estou com 139, estou bem em relação a isso, estou bem em relação a triglicérides e assim por diante. Ou seja, com uma referência em relação ao estar normal, a gente já se adianta em relação a isso, olhando os resultados, comparando com a especificação, e a gente não percebe nenhum problema, não antecipa nenhum problema no retorno com o cardiologista. Mas uma observação importante, esse resultado é pontual, é um ponto apenas. E a menos que a gente tenha feito esse exame regularmente nos últimos anos, não é possível saber como é que está evoluindo esses indicadores de saúde ao longo do tempo. Eu tenho apenas esse momento do exame. E esse é um aspecto importante que a gente vai falar mais à frente, essa questão dos dados coletados ao longo do tempo. E aí, além do exame de sangue, o cardiologista solicita que você meça sua pressão de manhã, antes do desjejum, durante 12 dias, e traga as medições para a consulta de retorno. Você faz o que o cardiologista solicitou e, ao final de 2 dias, você tem esses resultados aqui das medidas de pressão sistólica e diastólica. Tem uma tabela. Os resultados dessa tabela, aparentemente, pelo que você conhece, olhando o Google, etc., você acha que está normal, né? Os valores não têm nada que chame atenção, não há nada com que se preocupar. Então, essa é uma forma de olhar os dados, através de uma tabela, né? Mas há outras formas de exibir os dados, e uma delas muito simples, e como veremos mais à frente, muito útil para diagnosticar a condição de saúde, é um gráfico dos dados plotados ao longo do tempo. E aqui já temos uma característica dos dados que é muito importante. As medidas de pressão foram feitas ao longo do tempo, em vários dias. E o gráfico deve mostrar esses dados ao longo do tempo. Então, com esses dados aqui, você poderia gerar um gráfico, como a gente está vendo aqui à direita, da pressão arterial sistólica, e é um gráfico chamado gráfico de tendência, é um gráfico relativamente simples de construir, não tão simples de analisar. A gente vai ver depois mais em outros momentos como é que a gente analisa esse gráfico.
Eu tive uma experiência em relação a isso, né? Eu fiz um mapa de pressão que a minha cardiologista solicitou, eu peguei os dados depois do exame e eu fiz um gráfico de controle, inclusive, para levar para ela. Ela se assustou com aquele gráfico, porque ela não sabia, não estava acostumada a interpretar aquilo. Ela estava acostumada a olhar a tabela de dados e procurar nos dados se tinha alguma anormalidade. Mas, de qualquer forma, a gente pode observar o seguinte no gráfico. Primeiro, os valores da pressão sistólica são mostrados na sequência temporal em que foram medidos. E os valores não são os mesmos todos os dias, eles variam. E isso não deveria ser uma surpresa para a gente, né? Para as pessoas normais, né? Inclusive, a gente sabe que se a gente tiver depressão, um dia, no outro dia, você tem valores diferentes, essa variabilidade. Só que essa variação nos resultados, ela traz informações muito importantes. E saber analisar essa variação é uma habilidade muito útil para a gente tomar decisões. E a gente vai abordar essas técnicas de análise da variação em outro momento. Por hora, a gente pode observar no gráfico que aparentemente não há nada preocupante com a pressão sistólica. Os values variam entre 112 e 118, e não há nenhum valor que chame a atenção da gente, assim, um pico de pressão, por exemplo, positivo, ou um pico de pressão negativo, abaixo. E o gráfico não mostra nada especial acontecendo com esses dados. Quer dizer, o gráfico é uma forma diferente de olhar os dados, não apenas na tabela. Agora, considere que os dados de pressão foram esses aqui que vocês estão vendo, né? A gente tem os dados aqui agora. Se a gente olha os dados com um pouco de cuidado, a gente percebe que no dia 9/2 tem um valor 145, 106. E esses dois valores estão diferentes, entre aspas, dos valores que a gente observou nos outros dias. Com uma tabela pequena como essa, com poucos dados, é fácil a gente perceber, eventualmente, algum valor anormal, um valor muito diferente dos demais. Mas se a gente tem uma quantidade muito grande de dados, dificilmente a gente consegue perceber nos dados, olhando a tabela, se tem algum valor preocupante em relação aos demais. Mas se a gente coloca isso num gráfico, aqui está uma grande desvantagem do gráfico, a gente percebe que aquele valor no dia 9, ele está diferente dos demais. Os outros estão variando entre 101 e 117, e agora a gente tem um pico de pressão. E provavelmente o cardiologista vai usar a sua habilidade profissional e de detetive para tentar encontrar uma explicação para esse valor diferente. Talvez na investigação você se lembre de algum fato que ocorreu no dia ou na noite anterior que possa explicar esse pico de pressão. E com essas informações todas, exame de sangue, pressão medida durante um período, o cardiologista fecha um diagnóstico e prescreve um tratamento ou vai solicitar mais exames. Eventualmente, vai te mandar para fazer um mapa de pressão 24 horas, assim por diante. Essa é uma sequência normal na vida. Quase todo mundo passa por essa experiência de algum momento. E nesses exemplos acima, a gente mostra, por meio de exemplos simples, como que os dados fazem parte da vida da gente, seja informal, no caso de conhecer uma pessoa e registrar informações dessa pessoa, ou um pouco mais formal, em questões de indicadores de saúde. Agora, como é que isso se relaciona com a nossa atividade profissional, que é, no caso, de profissionais de saúde, de cuidar de pacientes? Como que a gente pode usar dados com esse tipo de, basicamente, comportamento para aprender como está a qualidade do cuidado em saúde dos pacientes e como melhorar essa qualidade? Quer dizer, o que a gente pode agora é pensar no uso dos dados de uma maneira profissional em relação ao que a gente faz, que é cuidar de pacientes, e como que a gente pode melhorar o cuidado a partir dos dados também, que ajudam a gente a identificar onde a gente tem problemas. E a gente pode fazer uma analogia com cuidar de um paciente. Quer dizer, o paciente se apresenta para uma consulta com um médico. Parte de um possível processo de cuidado médico. Uma entrevista com o paciente, o exame físico, os exames laboratoriais de imagem, que são solicitados eventualmente, o médico profissional recebe o resultado dos exames laboratoriais de imagem
junta com a entrevista, com o exame físico, analisa todos esses dados para produzir um diagnóstico da condição do paciente. E, em função desse diagnóstico, ele prescreve um tratamento. Também, uma situação muito comum, normal, todo mundo, de alguma forma, passa por esse processo quando visita um médico. E aí, nessa entrevista, dor pré-cordial intensa e falta de ar, as medicações em uso antihipertensivo, ou sartana e amlodipina, redução de colesterol com simvastatina. Tem aqui uma imagem, né, que é um eletrocardiograma, tem uma tabela de resultados de tropina, tá? E tem um mapa de pressão colocado aqui do lado, já num gráfico de tendência. E, em função de todas essas informações aqui, quer dizer, uma pergunta que a gente pode fazer, né? Quem está sendo diagnosticado nesse caso? É um paciente que se apresentou ao médico com alguma condição de saúde. Quem que faz o diagnóstico com todos esses dados, essas informações, é o profissional, o médico. Qual é o diagnóstico? Bom, aí eu não saberia dizer. O médico é que tem condição de fazer o diagnóstico com todas as informações. E, em função disso, qual é o tratamento? Também depende do diagnóstico que o médico vai diagnóstico que o médico chegou, analisando todas as informações, que são informações informais, informações de dados com gráficos e assim por diante. Agora, considere que você trabalha em uma UTI e a CCIH mede a densidade de infecção primária e corrente sanguínea todos os meses e coloca os dados em um gráfico de tendência. Além disso, a CCIH mede também a adesão ao bando de inserção e de manutenção do catéter e a adesão à higiene das mãos. Ou seja, temos dados agora de um desfecho, que é a densidade de infecção primária e corrente sanguínea, temos dados também do processo de cuidado, que é a adesão ao bando de inserção e a manutenção do catéter e a higiene das mãos. E a gente pode ter uma situação como essa colocada aqui, onde a gente tem um gráfico aqui da esquerda, a densidade de infecção primária e corrente sanguínea ao longo de vários meses, colocado novamente um gráfico de tendência, e a gente tem gráficos mostrando a adesão à higiene das mãos e a adesão ao bando de manutenção do catéter e de inserção do catéter. E com todos esses gráficos aqui, a gente pode fazer as mesmas perguntas que a gente fez em relação ao médico. Quem que está sendo diagnosticado nesse caso? Nesse caso, quem está sendo diagnosticado é o processo de cuidado do paciente na UTI. Quem que faz o diagnóstico? Quem deveria ser o responsável por fazer o diagnóstico são as pessoas que trabalham na UTI. Se ela tiver essas informações todas em gráfico e souber analisar esses dados todos aqui, ela pode fazer um bom diagnóstico de como está o cuidado do paciente. Por exemplo, observar que a adesão à higiene das mãos saiu de 70% para 76% ao longo do tempo, que houve uma melhora na adesão ao bando de manutenção, de 72,5% para 79,2%. E assim por diante. Ou seja, o gráfico permite a gente responder essas questões. Como é que está o processo de cuidado? Qual que é o diagnóstico? Está melhorando a adesão à higiene das mãos, está melhorando a manutenção, adesão, manutenção e a inserção, mas a gente não observa necessariamente uma melhora na densidade de infecção primária. Não parece, olhando esse gráfico aí, que a gente esteja reduzindo a densidade ao longo do tempo. E qual que é o tratamento? O tratamento é investir em mudanças nos processos de cuidado, porque se a gente melhora o cuidado, a gente tem uma chance de reduzir o desfecho, que no caso é a infecção primária e corrente sanguínea. Ou seja, o médico cuida de um paciente. Nós, como profissionais de saúde, cuidamos de um outro paciente, que é um processo de cuidado do paciente. E hoje a gente usa dados para fazer isso também. Ou seja, os dados dos exames de pacientes ajudam o profissional de saúde a diagnosticar a condição de saúde do paciente e a prescrever o tratamento para melhorar a condição em que ele se encontra. E, da mesma forma, os dados de desfecho, no caso IPCSL,
e de processo de cuidado do paciente na unidade de saúde, que é o bando de inserção e manutenção, permitem que a gente diagnostique como está a condição dos processos de cuidado do paciente e prescrever medidas para melhorar o cuidado quando esse cuidado apresenta problemas. E essas medidas, no fundo, são prescrever mudanças no processo de inserção, medidas no processo de manutenção do catéter, para ver se a gente consegue melhor o desfecho. E lembrando que se os processos de cuidado estão com problemas, quem sofre as consequências são os pacientes. Né? Então, na realidade, tem uma conexão muito clara. Né? Processo de cuidado que não está com bom desempenho, quem vai pagar o preço por isso são os nossos pacientes. Então, por isso que é importante a gente investir na melhoria dos processos de cuidado dos pacientes. E esses dois macroprocessos do cuidado em saúde intra-hospitalar. Quais são esses dois macroprocessos? Primeiro, processo de cuidado de pacientes em uma unidade hospitalar. Processo 1, realizar o diagnóstico e prescrever o tratamento, tipicamente realizado pelo profissional de saúde, muitas vezes, nesse caso aqui, pelo médico. E a qualidade do diagnóstico depende fortemente do conhecimento específico do profissional de saúde. Quanto mais conhecimento, mais experiência ele tem, maior a chance dele fazer um bom diagnóstico. Bom, feito o diagnóstico, nessa condição de uma unidade hospitalar, o UTI, por exemplo, o processo 2 é realizar o tratamento prescrito pelo médico, que é realizado pelos profissionais da unidade agora, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermagem, técnicos de enfermagem, zeladoria, ou seja, todo mundo que trabalha nessa unidade acaba participando de alguma forma da realização do tratamento. Agora, a qualidade do tratamento depende fortemente da confiabilidade dos processos de cuidado. E essa confiabilidade depende do conhecimento e habilidade dos profissionais de saúde e do conhecimento e habilidade que a gente chama de ciência da melhoria, ou seja, métodos para que a gente possa trabalhar os processos, propor mudanças nos processos com um método. E, em particular, saber analisar os dados para realizar e melhorar o processo de cuidado. E esse ponto é importante, porque o processo 1, que é o diagnóstico, pode ser perfeito. Está correto o diagnóstico, está correto o tratamento prescrito. Porém, se o processo 2 não for bem realizado, isso vai impactar na qualidade do cuidado do paciente como um todo. E muitas vezes, né, alguns profissionais acham que fazer o diagnóstico, prescrever o tratamento, você encerra a sua participação no cuidado do paciente. Pelo contrário, todo mundo está envolvido, desde o profissional que faz o diagnóstico até os profissionais que cuidam, que aplicam o tratamento prescrito pelo médico. As duas coisas têm que trabalhar juntos como um sistema, senão a gente não consegue melhorar o cuidado do paciente. E aí tem a questão da incerteza e do erro. Né? O diagnóstico é um desfecho do processo de análise, utilizado para realizar a prescrição do tratamento. O diagnóstico não é uma ciência exata, não é matemática, não é 2 mais 2 igual a 4. O erro do diagnóstico é uma possibilidade real, tão mais provável quanto mais complexo é o caso, o que torna a possibilidade de erro de prescrição um fato da vida. E da mesma forma, a análise de dados não é uma ciência exata. Olhar aquele gráfico de tendência, fazer uma análise para entender o que está acontecendo e prescrever mudanças em função do que os dados estão dizendo, também existe a possibilidade de errar nessa análise. E, portanto, a possibilidade de prescrever mudanças que não são efetivas, essa possibilidade é real no trabalho que a gente realiza no dia a dia. E essa redução de erros é diretamente proporcional à habilidade de realizar diagnóstico da condição de saúde do paciente, no caso de cuidado de saúde, e a habilidade de analisar dados para diagnosticar a condição de saúde dos processos de cuidado. As coisas estão totalmente conectadas, né? Tanto o momento inicial, o processo 1, como o processo 2. E os erros, incertezas, etc., fazem parte da vida, quando a gente lida com isso. Portanto, é importante a gente melhorar a nossa habilidade de fazer diagnóstico, tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista da ciência da melhoria. Entender aonde estão as causas do
os problemas de cuidado e, a partir daí, testar mudanças para a gente melhorar o processo de cuidado. Os dados existem em abundância nas nossas unidades onde a gente trabalha. E essa abundância para saber qual é a qualidade do cuidado que a gente presta ao paciente. Os dados estão no ar, à disposição. Mas a gente precisa ter processos estruturados para captar esses dados e usá-los para melhorar a forma como o cuidado é prestado. Quer dizer, um exemplo, uma analogia que eu gosto de fazer, que eu acho que faz sentido, é só a gente pensar onde vocês estão nesse momento. Tem sinais de rádio circulando na casa de vocês ou no ambiente de trabalho de vocês? Certamente tem sinais de rádio, FM, AM, assim por diante. Vocês não estão ouvindo nada, não estão ouvindo a emissora CBN, etc, etc. Por quê? Vocês não estão com um receptor ligado. Mas se vocês ligarem o rádio e sintonizarem na frequência, vocês vão ouvir, porque o sinal está no ar. Assim como o telefone, ele está presente ao redor da gente. Mas se a gente não está com o celular na mão ligado, a gente não vai captar o sinal. A mesma coisa acontece no ambiente de trabalho. Os sinais sobre como está o cuidado que a gente presta ao paciente estão circulando no ambiente. Mas se a gente não tem o receptor, a gente não capta essa informação e a gente não ouve a voz do processo. E aqui uma frase que eu acho interessante, né? Um processo deve ser rotineiramente operado de modo a produzir não só o produto ou serviço, no caso, cuidado ao paciente, mas produzir informações sobre como melhorar o produto ou serviço. E todo o processo produz informações sobre como melhorar o produto ou serviço. A gente precisa construir receptores que captem essa informação. Ou seja, o receptor importante aqui é essa coleta dos dados ao longo do tempo, dos indicadores, colocar isso num gráfico, como um gráfico de tendência, e depois ter a habilidade de analisar esse gráfico, que é um assunto que a gente vai tratar num outro momento. Então, quais são as maiores dificuldades que a gente encontra? Né? Primeiro, saber mostrar os dados de uma forma gráfica adequada. E o gráfico de tendência é a forma gráfica adequada para isso. E a parte mais difícil, que é entender essa variação presente nos dados, não se assustar com ela e ter a habilidade de saber interpretar essa variação de forma correta. E o nosso objetivo nesses encontros é ajudar os profissionais de saúde a vencer essas dificuldades todas. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu agradeço a presença de todos e gostaria também de ouvir de vocês um feedback a respeito do que a gente conversou aqui, para que a gente possa continuamente melhorar essa exposição dos profissionais de saúde a essas habilidades, né, importantes para que eles possam fazer bem o que eles estão ali para fazer, que é cuidar do paciente.